Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez estamos aqui, olho no olho, com vocês às 20 horas, para que possamos passar para vocês algumas informações sobre nossa Mangaratiba. E hoje nós temos um amigo, uma pessoa incansável e que já atuou como secretário de obras em 8 gestões, sendo algumas em Mangaratiba, em Itaguaí, Seropédica, Paracambi e Porto Real. É uma pessoa que tem nos passado, ao longo desses anos, muitas informações e conhecedor do nosso município, conhecedor de todas as questões pluviais, de obras, de saneamento, e que está aqui conosco. O Dr. Pedro Luiz Barbosa, em que ele é pós-graduado, e tem várias titulações, inclusive mestre no curso em que ele fez. Ele vai falar um pouco mais, E com vocês, para suas primeiras considerações, o nosso amigo Dr. Pedro Luiz Barbosa. Obrigado por estar aqui conosco. Tiramos as máscaras agora há pouco, já fizemos a nossa descontaminação com álcool e estamos aí uma distância favorável para que haja essa entrevista. Doutor Pedro, primeiras considerações. Bom, primeiramente, quero dar boa noite para você e para os nossos amigos aqui da técnica, dizer que é uma satisfação muito grande estar contigo mais uma vez. Essa nossa marcha já é longa, E também não limpamos as nossas contaminações, nós somente fizemos uma higienização nossas operações, E outra retificação também é a questão, você disse que eu fui secretário em Paracambi, foi Mesquita. Mesquita. É uma cidade na Baixada, muito boa, enfim, foi minha última nomeação, o último trabalho público foi lá. Eu queria também agradecer, então, a oportunidade de estar aqui e tecer alguns comentários, algumas considerações sobre as questões da Praia do Saco, urbanísticas. Entretanto, quero deixar claro que não tenho pretensão nenhuma em apresentar aqui um projeto, não é um projeto. Para ser um projeto, precisaria de um aprofundamento de estudos hidrológicos, enfim, algumas situações que são afetas a especialistas, e não um engenheiro civil que tem conhecimento dos problemas, mas que é preciso aprofundar mais, tá certo? Começando a questão de que nós fomos chamados aqui convidados para dialogar, nesse seu programa Olho no Olho, que me dá até medo esse programa, hein? Esse título desse programa, mas é um programa enfim, para a população de Mangaratiba, então eu achei importante vir, principalmente porque esses dias aí nós estamos sofrendo com enchentes e sol, É uma questão de maré alta, maré baixa, estamos num momento de alta amplitude, isso aí as pessoas ficam agoniadas, mas para ver que a questão não é só em dia de chuva, dia de temporal. A gente coloca que esse problema recorrente hoje, muito mais, ele tem a ver, sofre a influência também das questões climáticas. Mas, ao longo do tempo, a gente sabe que a urbanização ela vem contribuindo com a aceleração das águas, com a dificuldade de infiltração. Isso tudo acarreta esse desconforto que é você ter uma cidade alagada frequentemente. Não é uma coisa boa, isso precisa ser revisto, precisa ser trabalhado a solução para esse problema, e a gente está aqui para dar algumas ideias em função do que nós já ouvimos no passado, desde a primeira vez que a gente esteve aqui trabalhando no município, foi em 1993, algumas ideias que ficaram, que foram passadas em debates, enfim, em projetos antigos, e que nós aplicamos algumas em outras oportunidades, não em 93, mas tudo na minha cabeça nasceu ali. Então, qualquer atuação que eu tive efetivamente no canal do Leitão, principalmente, foi uma ideia que já veio lá de trás de 1993, quando essa necessidade começou a surgir. A questão da urbanização mais
vamos dizer assim, intensa, não é isso? Então, quando você fala que eu sou um engenheiro civil, eu fico às vezes pensando, eu lembro de um mestre que eu tive, que ele dizia o seguinte: olha, vocês não são engenheiros civis, ou mecânicos, ou elétricos, vocês são primeiramente engenheiros. O engenheiro tem a necessidade, por isso que ele estuda 2 anos de estudo básico, tem a necessidade de ter uma visão holística, uma visão ampla dos problemas. Então, para isso que você aprende vários setores da engenharia para poder aplicar no seu dia a dia com mais certeza daquilo onde você está, aplicando o seu conhecimento, né? Então, essa questão, para mim, foi muito importante. Eu sempre dei muita atenção ao que as pessoas que traziam as novidades, traziam os projetos, queriam passar, queriam chamar a atenção para como resolver um problema desse tipo. Então, nós temos ali, na Praia do Saco, nós estamos agora focando esse tema, a questão dos alagamentos, ela tem que ser verificada amplamente, mas a população precisa ajudar a cobrar esses estudos, porque eu fiz um levantamento agora essa semana. Nós temos um plano de saneamento básico que ele deu início aqui no município em 2013, o governo de 2013, que estava implantado em 2013. 2016, eu passei pela prefeitura de novo, nomeado como secretário de obras, participei de reuniões que falavam basicamente de resíduos sólidos, novas pesquisas, vamos dizer assim, de demandas na questão do saneamento do município. Mas a questão da água e esgoto estava tratada lá em 2013, apesar de estar muito capenga, falou-se mais na questão da água, basicamente numa ideia de municipalização do abastecimento e distribuição. Achei isso bastante interessante, muito bom para a população. Mais adiante, ouvi alguma coisa de resíduos sólidos, vi alguma coisa de resíduos sólidos, basicamente também porque nós tínhamos um lixão antigo aqui que precisava ser revista a sua condição de existir ou não, né? Tem que ser remediado, tem que ser, enfim, recuperado, né? É importante. E depois falou-se na questão, de novo, da água voltando para a mão da concessionária do Estado, que é a SEDAI. Vocês lembram daqueles tubos que foram depositados aqui no Trevo, bem aqui perto, né? Aquilo fazia parte aí de um projeto do Estado, de uma melhoria do abastecimento, que nunca aconteceu. Nem ia acontecer, porque nunca teve um projeto de captação, de elevatória executado. Nunca teve nem mesmo a posição de onde essas instalações ficariam. Então, eles vieram aqui, furaram a rua, aqui na frente na Avenida São João Marcos, botaram alguns tubos e parou por aí mesmo. Foi o que a gente viu, está lá, as pessoas estão sem abastecimento. Não sei se a gente tem um manancial compatível com a população que vai usar a água. Enfim, a captação e o abastecimento de água foi tratado dessa forma. Toma, concessionária, toma Estado. Quando nós pegamos aqui em 2015, nós verificamos que as metas, 30 metas, se eu não me engano, pactuadas com o governo de 2013, 15 delas já tinham sido ultrapassadas o prazo, já era momento de se cancelar aquele convênio. Não foi feito isso, questões políticas eu não vou me alongar, mas não foi feito isso e a coisa também não andou para lugar nenhum. Eu acho que também falta coragem política de mexer num contrato. Eu lembro muito bem que no início, acho que em 93, o prefeito da época, ele não renovou o contrato com a SEDAI. Ele denunciou o contrato e foi feita uma perícia, porque a SEDAI já naquela época dizia que tinha um investimento na época de R$1 milhão, era uma coisa absurda, e nós fizemos uma perícia, eu e o doutor Landini, que era um colega meu de Secretaria de Meio Ambiente, depois, né, contra aqueles questionamentos, contra aquelas colocações que a SEDAI fez, e agora, recentemente, em 2013, quando foi feito o novo acordo, a nova assinatura de contrato,
parece que foi resolvido o problema. E aí eles assinaram um monte de benefícios para o município que nunca aconteceu. A gente continua sem água, água de péssima qualidade quando tem, enfim. Vamos em frente agora com o assunto que é a drenagem, que foi para isso que nós viemos aqui. Isso aí. Doutor, eu gostaria de fazer um antecedente a tudo isso, né? Lembro muito bem, talvez há 30 anos atrás, como era a Praia do Saco. E naquela época, a Praia do Saco tinha um pequeno número de moradores. E muito antes disso, a própria Praia do Saco, ela foi regularizada junto a hoje o GRPU, em que nós buscamos, verificamos que era para fazer uma plantação de coco, de pé de coco, né? Coqueiros, e depois foi transformado num loteamento. Ora, um loteamento a nível do mar, em que era inundado, e que foi loteado e começou-se os aterramentos, e evidentemente as inundações já vêm de muitos, talvez 50 anos. Então, fazendo essa retrospectiva histórica, doutor, a gente pode iniciar, então, nessa busca de trazer à nossa população como é que o governo, como é que a população mesmo pode se comportar para que as coisas aconteçam. Que a gente vê, né, esses projetos, esses contratos não assinados ou depois assinados e se coloca nas cláusulas uma série de coisas, providências a serem tomadas, mas na realidade não são. E eu acredito que falta aí o quê? Participação da população, planejamento, transformar em políticas públicas. Doutor, que falta? É isso mesmo, Madeira. Falta a participação da população cobrando aos nossos políticos, né, que todos nós somos políticos, nosso sistema político ele é um tripé, né? A população são os nossos representantes e os executores. Então é preciso que a gente tenha aí uma pujança na hora de decidir quem é o nosso líder, quem é que vai levar a nossa demanda lá para o nosso candidato a prefeito. E que esta demanda seja colocada lá no plano de governo dele e depois transferida para o PPA de execução dele. E aí sim, aí vira uma política pública, que até chegar nesse ponto não é. E naturalmente que são obras caras, ninguém está dizendo que é da noite para o dia, são metas de curto, médio e longo prazo, às vezes até de 10, 15, 20 anos para serem executadas, mas tem que começar. E começa pela pressão da população, escolhendo, apontando, dentre os seus participantes, aquele que vai ser o líder de levar essa ideia, essa demanda para o nosso executor, que vai ser o nosso prefeito. Obviamente que a gente precisa, então, chamar essa população para a conversa. Eles precisam entender. Então, é isso que nós queremos fazer aqui agora. Mas antes de começar essa conversa mais um pouquinho técnica, para que eles entendam onde que a gente quer chegar, né? Queremos dar subsídios para eles, eu quero lembrar que esse coqueiral projetado e que depois virou um loteamento, era num banco de areia. A Praia do Saco é um verdadeiro banco de areia. Ela não existia antes, muito antes, né? Então, um dado momento, alguma movimentação da natureza propiciou aquele acrescido de marinha, que é chamado, inclusive, disso, né? Lá junto ao SPU, que hoje tem outra sigla, que você comentou aí agora. Então, foi feito um loteamento numa área inadequada. Mas não impossível, né? Que se fosse impossível, a Holanda não seria o que é, né? A Holanda, obviamente, tem uma riqueza diferenciada da nossa e tal, mas é o mesmo processo. Então, você fazer um loteamento numa área plana, totalmente plana, mas numa cota muito próxima do nível do mar, é um risco muito grande. E aí você precisa proteger permanentemente essa área. Então, até tem a proteção, não sei nem se é natural, mas ela está lá. As dunas da praia, que é um dique, aquilo é um dique, né? Um dia nós reforçamos esse dique com uma mureta atrás dele, para que ele não se movimentasse muito. Ele está lá, ele faz o seu papel natural de proteção. Outros dispositivos têm que ser colocados.
nessa região onde está o nosso loteamento de então, né, de 1960, parece que foi feito esse loteamento ainda Vitor Breves, né, que foi quem projetou e implantou ele. Então, são outros dispositivos de proteção dessa área, como, por exemplo, as comportas. Todas as nossas drenagens, para haver o deságue, elas precisam que tenham uma comporta, equipadas com comporta. Por quê? Quando a maré sobe, essa comporta tem que fechar e a água não vai bater ali no cachorro sentado, não vai bater lá na igreja católica, não vai bater lá atrás do CIEP. São os pontos mais baixos. O ponto mais baixo não é a Rua da Praia, a Avenida Rio de Janeiro, é a Rua São Paulo. É interessante que na Avenida Rio de Janeiro um dia colocaram um dispositivo de drenagem, mas que ele não funciona, ele está sempre seco lá. A não ser quando há uma inundação muito grande, é que pega alguma água e vai embora. Mas até aquele dispositivo teria que ter. Teve um dia uma comporta ali. Ela não operava muito bem, mas chegou a ser instalada a comporta. Então, no caso ali da Rio de Janeiro, o canal ele está acima do nível. Mais baixo. Não, o canal do Leitão está abaixo de lá. O canal do Leitão não. O que está abaixo daquele nível é a Rua São Paulo. Isso, e o cachorro, onde chama o cachorro sentado, que é na Rua Fortaleza, esquina com o canal do Leitão. A outra parte do canal. Aquele canal lá na Rio de Janeiro, eu pelo menos aí eu gostaria da sua opinião. Não foi desnecessário aquilo ali? Aquela comporta nunca funcionou. Hoje, com o tempo, a gente viu que foi desnecessário, né? Seria muito interessante que um tipo de drenagem daquela forma, não tão grande talvez, fosse colocado nas imediações, ao longo da Rua São Paulo, que daria um vertedouro lá no Rio do Saco, e assim a gente ganharia mais 1 hora a menos de enchente. A enchente aconteceria. Se você não colocar a comporta, ela acontece. Bom, mas tá bom, mas chove junto da hora que a maré está alta, né? Então, esta hora que chove, é o que é feito na Holanda, são popularmente chamado hoje, que todo mundo conhece, todo mundo ouve, são os piscinões. Então a gente precisa, na verdade, talvez não seja um piscinão muito grande, mas a gente precisa de um bombeamento dessas águas. Então, para haver o bombeamento, tem que ter um represamento e um bombeamento depois. Quer dizer, na hora que está chovendo, a maré está alta, você bombeia. Quando a maré baixar, naturalmente a comporta vai abrir e ela começa a ir embora. Então é 1 hora, 2 horas de bombeamento. É a hora que dá o pico de maré e desce. Né? Sobe no máximo 3 horas. É uma coisa mais ou menos desse tipo. Então, são dispositivos que têm que ser verificados aonde? No plano de saneamento básico, no quesito drenagem. Então, doutor, uma pergunta aqui. Eu estou aqui impaciente para ver. Nós temos políticas públicas para a Praia do Saco hoje? Políticas públicas nós temos, talvez de outros setores. No setor de saneamento, eu acredito que não. Eu não tenho visto um investimento na área de saneamento. Na parte hídrica, na parte ali de saneamento, de urbanização, para evitar as inundações. Hoje, o PPA está contemplado? Não, eu não vejo assim. Eu acredito que essa falta de, vamos dizer assim, ações na Praia do Saco demonstram que não tem esses projetos no PPA. O PPA que, na verdade, o governo atual herdou no governo passado, mas eu não vejo isso lá. Esse PPA que hoje está aqui não é do atual governo, é do governo passado. Então vai ser feito um outro PPA no ano que vem, né, para corrigir ou ser colocado todas as políticas públicas do governo. O governo deste ano faz o PPA para o ano que vem. E o governo que entra faz para os outros 4 anos. Isso vira uma política. Então nós temos que colocar hoje, esse ano, no PPA para que nós possamos ser contemplados no ano que vem. Não, o PPA já está. Ele tem que talvez fazer uma emenda. Acredito que não dê mais tempo para o ano, mas no ano que vem tem que ter olhado com bastante afinco essa questão da Praia do Saco. Ninguém mais aguenta esses alagamentos com dia de sol, como está, nem com chuva, né? Muito menos com chuva. Mas para isso precisa da participação popular. Né? Precisa da participação popular porque a população ela faz parte do sistema político. É um tripé. É a população, é o seu representante local e o representante máximo, que é o prefeito, o chefe do Poder Executivo que vai tocar o serviço. Então, nasce na população, nasce no seu questionamento, nasce no seu pedido de resolução desses problemas. Tá certo? Então a gente convoca aqui, eu e você, essas pessoas a se reunirem
para poder cobrar, para poder exigir que isso seja colocado no próximo PPA, sem falta. Sem Então, falta. gente, olha aí, olho no olho. Olho no olho. Nós temos que buscar colocar nas políticas públicas, no PPA, a Praia do Saco. É uma coisa que me incomoda há muitos anos e desde que nós começamos a atuar politicamente no município, e incomoda. A gente vê as pessoas necessitadas, os móveis sendo estragados, enfim, todo mundo sabe da problemática da nossa população ali na Praia do Saco. Então, vamos lá, vamos estar juntos. Escreva para a gente, coloque lá no nosso site, coloca lá nessa transmissão, coloque a sua observação, a sua informação, coloque o seu coração para que a gente possa, juntos, fazer uma política pública para que a Praia do Saco seja desenvolvida. Mas o doutor Pedro, ele tem uma ideia, que nós já debatemos muito isso, é o meu guru nessa parte de saneamento e de obras. Então o doutor Pedro ele vai colocar para a gente, na Praia do Saco, algumas informações para que, postas as políticas públicas de que nós precisamos fazer um saneamento decente, as dunas, recomplementar as dunas lá, ali dos quiosques, recomplementar a questão da saída do Canal do Leitão e as comportas que ele já falou, ele vai mostrar para vocês como, tecnicamente, se poderá trabalhar depois que colocado no PPA, depois que é colocado na LDO, e aí vem a execução. Mas antes, eu gostaria também de lembrar um detalhe da parte ali a parte hídrica da Praia do Saco, né? A drenagem que vem da montanha, dos morros, e desce para um terreno plano no nível do mar. Como corre, né? Como corre. Mas só para lhe passar a palavra, lembrar que o Rio do Saco não tinha esse custo. E que as águas que desciam do morro saíam ali para frente do João Paulo. Então, eu acho que são alguns erros que foram cometidos e que é brigar contra a natureza. Então, pois doutor, por favor. Madeira, o DNOS, que é o Departamento Nacional de Obras de Saneamento, ele nos idos de 1960, 70, acho que um pouco antes da inauguração da Rio Santos, eu não me lembro bem, né? Ele fez o Canal do Leitão, ele fez vamos dizer assim, o traçado do Canal do Leitão, em duas vertentes, né? Uma que ia para o João Paulo, e uma natural, né? que é o natural, dizem que é o natural, e outra que ia aonde vai, para o Rio do Saco. Então, o que acontece? A vertente para o João Paulo, para o Moraes, ela foi toda ocupada rapidamente, porque foi o crescimento da cidade, que veio lá do centro, veio crescendo em direção à Praia do Saco, e as pessoas foram fazendo suas obras de qualquer jeito, então aquele pedaço ali ficou prejudicado. E da Praia do Saco ficou melhor para poder escoar a água. Agora, no ano 2000, nós fizemos uma obra, eu participei dessa obra, inclusive vi estudos hídricos e tudo, para que ela fosse calculada, né, a sua dimensão. Essa obra tinha 4 fases. Só foi feita a primeira até hoje. Que foi o canal, onde está lá a canalização do Canal do Leitão. Foi uma obra primeira de 1960, 70, e que não resolve tudo, tem que fazer as 4 fases e mais esses complementos que a gente está falando aqui, entendeu? Por quê? O Rio do Saco, ele represa o Canal do Leitão, por causa da sua corrente. E o mar represa o Rio do Saco. Então, esses dias atrás, eu vi uma colocação de um amigo aqui, inclusive até advogado, mas ele colocou muito bem, Vicente, sobre a possibilidade de se fazer um mole de pedras saindo ali da ponta da Praia do Saco em direção ao Guiti. Eu vi este trabalho feito pela Escola em 1993,
que dizia o seguinte, se você puder, inclusive, colocar o nosso mapa da Praia do Saco, mostrando aqui a parte da praia, primeiramente, eu vou ilustrar aqui a conversa. Só a praia, por favor. Tá bom aí, tá bom aí. As correntes marítimas, elas entram aqui na Praia do Saco pelo Moraes, dão a volta na praia, depositam as areias aqui na nossa praia e fazem a volta e saem pelo Guiti e pelo Sítio Bom. Então, é um sentido anti-horário. Então, este projeto que nosso amigo Vicente mostrou e que eu já conheço ele desde 1993, seria um mole de pedras aqui na saída do Rio do Saco, apontando aqui para o Guiti, aonde que, quando a água do Rio do Saco atingisse o mar, a própria corrente do mar puxaria ela e iria embora. Esse projeto existe, ele foi estudado. Acumularia areia na foz do Rio do Saco já puxaria, já ajudaria mais no escoamento, inclusive. Não bloquearia e ajudaria no escoamento. Com isso, a água que está no Canal do Leitão também seria puxada, acertando a angulação do Canal do Leitão lá, que eu não sei se ela está também apropriada hoje. Eu já vi um dia ser mexido naquilo, hoje eu não sei como é que está. E também puxaria. Então, é um conjunto de forças que puxaria essa água para fora. Entendeu? Então, isso é mais uma ação de que deve estar lá dentro do nosso plano de saneamento, no item drenagens. Tem que ter isso especificado lá, senão não vai dar certo. Nunca vai dar certo. Isso é uma obra demorada. Um roncamento invertido. Né? Um roncamento apontando para o Guiti. Apontando para o Guiti. As águas descem trazendo areia do Rio do Saco e vão ser carregadas pela corrente do mar. Isso, e nem pior não é essa areia que vem do Rio do Saco. É a areia que a maré joga ali na foz. Né? Essa que é a mais preocupante, que fecha mesmo e toda hora tem que ter uma máquina lá dragando, porque senão não sai nada. E aí manter as dunas também na praia, como você falou, é muito importante, porque elas são a proteção primeira do nosso banco de areia, que é a Praia do Saco. Tá certo? Enfim, dar continuidade ao projeto do Canal do Leitão é de suma importância para que isso acabe um dia. A primeira etapa foi o canal ali, recompor o Canal do Leitão. E as outras etapas, quais seriam? A segunda também até a foz dele, e seria no passado um piscinão, falando no popular. Está impraticável o piscinão no local que seria onde é o bombeiro, onde aquela área toda. Ali era a previsão de ter ali um ponto de remanso da água para que a gente fizesse o bombeamento. Ali seria um ponto que daria certo. Só que agora vão ser várias bombas. A diferença é essa, mas precisa ter o bombeamento, senão não vai dar certo. Não tem como dar. Então, uma outra etapa, primeira etapa o canal, segunda etapa o lago, que é o piscinão, uma terceira etapa o bombeamento, a foz do canal. E a etapa também da recomposição do roncamento. E também, se a gente conseguir fazer a água voltar ali pelo João Paulo, também é uma saída que é importante, até porque pega toda a bacia que vem do Moraes, que é muita água, em função da chuva que vem, né, de sul, pega muita água ali e desce, e seria interessante que essa água descesse para o João Paulo. A bacia hídrica do Moraes desceria em frente ao João Paulo, que era originalmente, mas foi fechado, né, para que escoasse a água e não acumulasse lá no Canal do Leitão. Isso aí, já ajudaria bastante, e era esse o projeto anterior, só que das 4 fases só foi feito uma, né? Só conseguimos fazer uma na época. Enfim, está aí para a gente. Eu quero afirmar para você que isso não é um projeto. Isso são as ideias que apareceram ao longo dos anos, que eu ouvi, que foi captando, que foi colocando para estudo, e esses estudos até existem, mas precisam ser aprofundados, porque hoje a condição hídrica é totalmente diferente, né? Logicamente, o objetivo maior é trazer à população o conhecimento, porque no momento que você, que é o cidadão, tem o conhecimento que tem que fazer pela sociedade, você se transforma numa alavanca de progresso. É importante que você conheça a sua cidade, veja os problemas que atingem
o seu bolso, o seu coração, a sua saúde. E aí você lute por elas. Porque não são os políticos que têm que lutar. Os políticos têm que executar aquilo que a população manda. É você que tem que exigir que as políticas públicas sejam implementadas no PPA e colocadas nas LDOs, que é a Lei do Orçamento, e executadas no exercício seguinte. Então, doutor Pedro, Praia do Saco é a menina dos olhos hoje do primeiro distrito, porque eu, quando mais jovem, eu lembro das poucas casas e a iluminação era precária, e hoje a gente vê que é uma cidade. E até as pessoas falam, Praia do Saco é o futuro de Mangaratiba. E é onde nós temos uma maior expansão do nosso município, principalmente com relação à questão que a gente sempre fala muito da agricultura familiar, da questão de moradias para a população. O que o senhor tem a nos dizer sobre essa questão da urbanização de uma outra área? Olha, Madeira, eu sou favorável que a gente consiga expandir Mangaratiba para onde tem área. E aonde tem área é aqui, nessa região aqui da Expo. Então, qualquer investimento, Fazenda Santa Justina, qualquer investimento que seja feito nessa região, eu sou totalmente favorável. Porque é aonde a gente pode expandir. E a gente precisa expandir. Não pode aglomerar como está. A proliferação de casas pequenas é perniciosa para a nossa cidade. Aqui a gente tem espaço, aqui a gente tem terreno, a gente pode fazer uma nova centralidade. Enfim, é o futuro. É o futuro para Mangaratiba sobreviver. A gente precisa de um projeto de município. Eu acho que esse seria um bom projeto. E está no momento, né, dos políticos se organizarem e apresentarem projetos. Mas como eu disse, políticos somos todos nós. Né? Somos todos nós. Então nós temos a obrigação de apresentar projetos. Tá bom, gente? Doutor Pedro, eu quero agradecer a sua estada aqui. Conversamos durante aí uns 40 minutos, né? E, sem dúvida, enriqueceu bastante o conhecimento. Gostaríamos de convidá-lo a participar de uma outra oportunidade sobre outros temas. Nós temos também... Estou à disposição. Tá, obrigado. Nós temos também Muriqui, nós temos Itacuruçá, nós temos Jacareí. Balneário excelente de Jacareí, com aquela ida, né, o local mais próximo da Ilha Grande. E hoje nós estamos buscando aí preparar um programa, o Mangaratiba News, falar sobre a questão que Ilha Grande está forçando ao nosso pessoal de Jacareí a não embarcar mercadoria e não embarcar passageiros para Ilha Grande. Então, já existe um movimento em Jacareí na busca aí de se resolver isso. Os prefeitos estão conversando, espero que eles cheguem a um acordo. Porque não podemos admitir monopolizar a entrada na Ilha Grande. Eu não admito isso. Então, é um outro tema que a gente pode falar sobre Jacareí. Ali nós temos o Poço Encantado, vários lugares bonitos, né, que poderá perfeitamente fazer com que a gente busque políticas públicas junto com você, olho no olho. Então, doutor Pedro, muito obrigado. Gostaria que desse suas considerações finais e que brevemente nós estejamos aqui de novo para que possamos discutir o município. É isso que precisa. Vamos discutir o que temos que fazer. Madeira, lembrando que o plano de saneamento básico é municipal. Então, nós falamos de Praia do Saco, você me chamou hoje para falar da questão dos alagamentos daqui, mas o plano é para todo o município. O município tem problema em todos os locais, todos os distritos. Só que aqui é o principal problema nesse setor. Mas falamos para aqui, falamos para todo o município também. É necessário que a população cobre esse plano de saneamento o mais rápido possível. Senão a gente vai ficar sem saída, nossos turistas não vão vir mais, enfim, é um círculo vicioso ruim. Então, eu agradeço a você a oportunidade que você me deu aí, de mais uma vez colaborar com a nossa cidade que tanto amo,
que trabalhei muito por ela e pretendo continuar ainda por muitos anos trabalhando. Ok? É isso aí, minha gente. Já agradeceu ao Dr. Pedro. E quero que vocês, por favor, coloquem embaixo os seus comentários, curta e compartilhe. Porque o alcance da fala do Dr. Pedro é fundamental para que as pessoas sejam aculturados com relação ao nosso município, sejam informados com relação ao município. Então, gente, olha, estamos olho no olho na busca de dar a você o melhor para o melhor do nosso município. Muito obrigado e uma boa noite.